Hoje eu vou cortar essa pedra e vou fazer um trabalho de artesão nela. Se você gosta desse trabalho de artesão, segue até o final para você entender, falar como que ficou o trabalho e depois eu vou falar o nome dessa pedra. Então, primeiramente, cortar com disco diamantado. Todas as ferramentas que a gente usa é com pó de diamante. Esse disco é bem fininho, ele não tem garra, é um disco liso para cortar. Esse aqui é um rebolo com pó de diamante, grão 180, que ele é para formar a pedra. Aí tem outros também, 120, 220, mas eu uso 180. Aqui é um disco diamantado que eu estou fazendo na mesa. Primeira passada eu usei um disco 600, depois eu vou mostrar mais sobre disco. Então eu fiz uma marca no meio, vou colar com cola quente porque ela não tem defeito nenhum, não tem pequenas trincas, não tem perigo de colar com cola quente. Agora tem alguns tipos de pedras, tipo esmeralda, o certo é cola fria, porque se ela tiver uma trinquinha ela pode aumentar a trinca e você perder o trabalho. Então aqui eu já torneei a primeira parte, eu vou fazer outra parte de tornear a ponta dela, porque vai ser uma pedra redonda, mas a intenção aqui é fazer um teste para ver se fica bom para lapidar outro tipo de pedra. Já fiz aqui em 50 graus, então eu vou fazer 16 facetas em 50 graus, 16 facetas em 47 graus, depois 16 facetas em 45 graus, depois mais 8 facetas em 41 grau e meio. Para quem quer saber da pedra, que você pode fazer igual. Fala para mim aí se você já é inscrito no canal, se você está recebendo as notificações. Tem uma variedade de vídeos muito grande, são dos pioneiros aqui no YouTube. Então eu fiz todas as facetas, agora eu vou fazer o polimento. Aqui eu vou colocar esse disco que é para polir, eu vou usar óxido de alumínio e pó de diamante grão 10.000. Se fosse uma pedra mais valiosa, eu ia usar 25.000, mais fino, mais brilho, mais caro, porque a pedra é mais cara também. Então fala para mim da onde que você está assistindo esse vídeo, qual país, qual cidade, qual estado, aonde está chegando esse conteúdo meu, que é muito importante para mim, um trabalho de artesão. Eu vendo também. Aqui eu estou mostrando as facetas, eu aumentei 10 vezes para poder aumentar para vocês, que essa pedra não é tão grande como parece. Olha aí, a parte de baixo ficou pronta já. Coloquei no gelo, prefiro colocar assim para soltar, pode aquecer, só que aquecendo demora um pouquinho mais para você limpar a pedra. Coloco na água, deixo a temperatura normal, depois que eu vou aquecer, senão você dá um choque na pedra. Agora colei de volta, agora eu vou centralizar ela. Existe um transferidor, eu tenho, mas eu não gosto de usar porque não dá certo, não fica normal. Eu futuramente quero comprar um mini torno, que é para mim fazer várias ferramentas para facilitar. Por enquanto não dá, mas a hora que der eu quero comprar. Aí eu vou mostrar para vocês, vou fazer ferramenta que facilita você fazer ali uma pecinha já ficar centralizada, facilita muito o trabalho, mas por enquanto é assim que vai. De qualquer maneira a gente não confia, tem que ter alguma coisa para ver se está certo, porque não pode ficar errado. Errou, estragou a pedra. Então vou ver aqui se vai dar onde que eu passei a caneta, para ver se o sinal deu certinho. Então agora eu vou começar a fazer as partes das facetas. Aqui são pedrinhas minúsculas que eu lapido também, só que eu quase não filmo porque é muito pequeno, pedras de 3 milímetros, de 2 milímetros. Os discos, pessoal, todos eles é diamantado, nenhum é com lixa, nada, tá? É tudo com pó de diamante. Aqui eu já tô fazendo a parte que é da coroa, rapidinho, a gente acelera um pouco. Enquanto isso, se você está curtindo aí, comenta da onde que você está assistindo.
A primeira parte eu fiz, agora eu vou fazer outra parte e a última parte eu vou fazer rodando na mão. Agora eu vou fazer pequenas facetas na ponta, vai ter que ser na mão, é tão delicado ali porque eu não posso ligar a máquina, é só uma encostadinha com disco 1500. Pronto. Eu deixei uma folga agora para fazer o polimento, porque a hora que você faz o polimento ele desgasta. Então eu já deixo a quantia já para poder encostar no polimento. Daí vai ficar tudo certinho ali. Se você faz exato, a hora que você vai polir, não vai ficar mais exato. Tem que ter uma diferença também. Eu uso algumas ferramentas, né? Para quem pergunta, é um isqueiro que vai aqui dentro, alguém já perguntou, um maçariquinho, mas você pode usar outras coisas. É um disco, eu uso 600, 800 e o 1500, aí depende da pedra. Para você vai tirando um risco de um do outro. Para polimento é só água, eu não uso óleo. Óxido de alumínio misturado com pó de diamante grão 10.000. São 10% de pó de diamante e 90% do pó branco. Aqui é um aparelho para você manter aquela rotação para não oscilar. É o mesmo que usa na esteira, aquela esteira que você faz exercício, é a mesma. Coloquei algumas proteções ali para ficar mais distante os fios. É isso aí que a gente usa. E tem mais coisas que eu vou mostrar para vocês. Pronto, fiz a parte da mesa e agora eu vou começar pelas pequenas facetas. Fiz o teste primeiro, vi que está exato. Aí agora eu vou fazer as facetas. Qual a intenção dessa pedra, pessoal? Essa pedra é o seguinte, eu tenho encomenda para lapidar um topázio imperial e também tenho outras pedras tipo berilo Heliodoro amarelo, é caro. Então essa pedra é um green gold, é uma qualidade de quartzo amarelo esverdeado ou dourado. Então essa pedra é para fazer um teste e depois eu vou vender também. Ela fica muito bonita, é uma pedra semi-preciosa. Então não tem como eu arriscar fazer um serviço numa pedra preciosa. Tem que pegar uma semi-preciosa para ver mais ou menos quase a cor do topázio imperial, quase a turmalina amarela, para ver se vai ficar bom para mim fazer numa pedra preciosa. Aqui eu coloquei no gelo, já tirei e vou colocar no álcool. A intenção desse tipo de lapidação é para jogar o brilho nas laterais. Olha aí, já jogou o brilho na lateral. Agora eu vou limpar com álcool e mostrar direito para vocês, porque a maioria das pedras que a gente faz, ela joga brilho para cima, e essa eu quero que brilha dos lados. Qualquer movimento que você fazer com o dedo, de longe a pessoa vai ser notada, alguém vai ver um brilho. Ficou, você pode ver que não é só no meio que brilha, ela brilha dos lados também. Se você gostou do trabalho, se você gosta desse conteúdo, compartilha para mim, fala de onde você está assistindo o vídeo, qual país, qual estado, qual cidade, é muito importante para mim. Compartilha para alguém, para chegar para mais pessoas. E agora vamos ficar curtindo a pedra. Se você gostou, deixa o like, se não gostou, deixa o dislike e pode falar que não gostou. Aqui eu filmei, mas ela pegou a claridade do céu. Então ela pega alguma nuvem, alguma coisa, ela joga para dentro. Aqui eu estou mostrando as facetas, sem jogar luz, sem ter sol em cima. Aproveitei uma parte escura, mas ela pegou a claridade do céu. Então é para você ver. A pedra
ela não pode você olhar dentro dela e ver do outro lado. Ela tem que ser transparente, mas na hora que você lapida ela, você não pode ver a joia do outro lado. É isso aí que faz jogar o brilho. Um espelho vai batendo um ao outro e se encontrando. Qualquer brilho de qualquer direção entra dentro, se espalha entre um espelho e o outro, vai refletir brilhos. Então é isso aí que está o segredo da pedra, e graus e produto certo. Ela é amarela, tá, pessoal? Muito linda. Eu acho legal o Green Gold. Se você gostou, deixa seu comentário. Até o próximo vídeo aí. Valeu, segue eu.